que dizimou mais ou menos um terço da população europeia, né? Surgiu na China, e começava nesse período um pouquinho antes, começavam as primeiras rotas comerciais, rotas de comércio, né? No ano 1300 ali e pouco. Então, essa doença foi se proliferando. Nós não tínhamos condições, de saúde, de higiene. As nossas condições de higiene eram muito precárias, sanitárias, né? Na Europa, principalmente, que é o mundo conhecido por nós, no Ocidente, mais, ou difundido nas escolas, né? Não tínhamos, e esses mercadores que iam para o Oriente trouxeram, né, a peste bubônica, de uma pulga que transmitia, né? E dizimou a Europa. Depois tivemos outras crises sanitárias, digamos, quando Colombo chegou aqui na Europa, e depois os conquistadores, o Pizarro e Cortés, quando conquistaram nossos impérios aqui na América, né? Eles trouxeram varíola, sarampo e outras doenças muito mais bravas, que dizimaram a comunidade americana, digamos, né? Os povos americanos, as diferentes comunidades americanas que existiam aqui na América, né? Nós diminuímos de mais ou menos 200 milhões, nós diminuímos a 20 milhões de habitantes em mais ou menos 100 anos, com a conquista dos europeus, né, na América, a partir do ano 1492, 1500, por aí, quando chegaram os outros povos. Então, esse contato entre os humanos, né, diferentes humanos que habitam em diferentes lugares, né, esse contato pode fazer com que, né, esses vírus, essas situações se proliferem. Por quê? Porque alguns povos, em alguns determinados biomas, em algumas determinadas regiões, têm já, né, digamos, resistência a alguma coisa, e outros ainda não têm, ou não adquiriram. Diferente, isso foi sempre no processo do início da nossa sociedade, enquanto sociedade mais ou menos moderna. A peste bubônica matou mais ou menos 50 milhões, diz, na Europa. Isso é dados que mais ou menos se registrou, porque não se considera os dados que estavam na China e na Índia, e outros, nos povos mais orientais. Depois dessa peste bubônica, nós viemos vindo, né, enquanto sociedade, teve a Revolução Industrial, né, que concentrou mais ainda a população, como o Leon falou, mais ainda a população em cidades, né? Houve uma demandada, digamos, de população rural para cidades que não tinham condições sanitárias, né, de saúde, na maioria dos casos, nenhuma, e né, a partir de 1700 e pouco, 1800, essa Revolução Industrial concentrou a população, né, que trabalhava, digamos, muitas horas forçadas, não tinha tempo de lazer, se alimentava muito mal, e também as infecções e viroses e essas outras coisas começaram a se difundir mais no planeta, né, no nosso planeta. Depois disso, né, nós tivemos, digamos, a gripe espanhola, né, que de espanhola não era, porque surgiu nos Estados Unidos, da influenza, né, uma variação da influenza, e essa também dizimou, né, dizem que há mais ou menos 100 anos, 102, 103 anos, ela dizimou mais ou menos de 50 a 100 milhões de habitantes no mundo todo. E nós, nesse processo, né, até ali nós não tínhamos muitos remédios e muitas medicinas, vacinas, né, então essa gripe também, a última gripe, digamos, famosa, depois da influenza da H1N1 de 2009, ela foi a que mais matou, digamos, no planeta. Depois, em 1928, quando inventamos o antibiótico, né, aí nós conseguimos amenizar muitas doenças que a humanidade passava. Então, há mais ou menos 92 anos, nós temos o antibiótico. Se nós não tivéssemos os antibióticos aqui, pelo modelo que nós adotamos de vida e pelo tipo de alimentação que nós temos, se nós não tivéssemos esses antibióticos, 7 pessoas dessa sala não estariam aqui hoje, né? Nós, 7 não estariam. Os outros 14 estariam vivos, porque 7 já teriam ido. Então, nós temos, a humanidade vai dando esses saltos e vai caminhando, só que mesmo assim ela vai tropeçando nos seus próprios pés. Ela tropeça nas suas próprias, digamos, situações que ela cria. Com a Revolução Industrial, com a Revolução Verde, a partir de 1950, 1960, se difundiu a ideia, né, que nós íamos produzir muito alimento por área, e aumentar a produtividade por área muito, e aí nós íamos alimentar toda a população ia ficar mais saudável, e o planeta ia melhorar, e nós íamos
todo mundo ia liberar mais mão de obra para trabalhar na indústria e nos serviços, e nós íamos melhorar enquanto humanidade, enquanto sociedade. Mas o que nós vimos que não é isso, né? Esse aumento de produtividade por área, né, veio carregado com um pacote tecnológico que degrada o ambiente, que contamina o ambiente, que é dependente de insumos externos, né, e que aplica grande quantidade de agrotóxicos que nós não sabemos ainda bem certo o efeito de cada um deles nos alimentos e nas pessoas que trabalham com isso. Então, nós vamos sempre provocando, digamos, a natureza, provocando o sistema natural, né, os ecossistemas, nós vamos provocando com as nossas reações. Nós, a espécie aquela, né, que se acha que pode dominar e controlar o planeta, nós vamos criando as situações e vamos provocando, digamos, a natureza com essas invenções, com esses modelos de produção e de concentração de capital que nós temos mais enraizado, mais presente, digamos, mais forte nesses últimos 500 anos. Né? A pandemia do coronavírus agora, nesse último ano, né, ela vem, né, ela reflete, digamos, situações que nós já passamos enquanto humanidade, e ela vem, mas ela nos traz algumas situações novas, digamos, algumas percepções novas de para onde vamos nesse planeta, né? Se quisermos continuar aqui nesse planeta, nós temos que repensar o que essa pandemia nos trouxe. Essa pandemia, né, ela talvez seja a possibilidade de nós, talvez seja não, deverá ser a possibilidade de nós repensar o planeta, repensar os modos e costumes de utilizar a natureza, ou de se adaptar à natureza, ou de conviver na natureza, para que nós possamos garantir o futuro, né? Aquilo que está escrito no desenvolvimento sustentável, né? Garantir para as gerações futuras um planeta também tranquilo e habitável. E ela, né, ela pode ser, deverá ser a possibilidade que nós temos, né, de garantir que o planeta em todo se reestruture. Porque nós chegamos com alta tecnologia, nós investimos em armas, né, o que se investe em armas no planeta, né, dá para alimentar, comprar comida para 600 anos para toda a população que passa fome. Nós somos 7 bilhões de pessoas, nós temos 700 milhões de pessoas que passam fome, né, no planeta, 10%, mais ou menos, fome aguda, né, 700 milhões. Desses 700 milhões, 540 milhões estão em áreas rurais. Né? Por incrível que pareça, quando a gente fala em fome, a imagem que vem é de uma favela, de um lugar muito pobre urbano, mas nós temos a maior concentração de fome em áreas rurais, né? Principalmente da América Latina, da África e da Ásia. E essa além da fome, nós não resolvemos problemas básicos, né? Básicos, porque uma pandemia, digamos, do coronavírus, né, que se controla com água e sabão, né, digamos, mais ou menos, o que se previne, o que se ajuda a evitar com água e sabão, nós não temos, nós enquanto humanidade, que já fomos para a Lua, que inventamos supersônicos, que inventamos celulares fantásticos e TVs fantásticas, nós não conseguimos que toda a população do globo tenha acesso à água e a sabão. Sabão que é uma coisa tão básica e tão barata de se fazer, para evitar não só o coronavírus, mas para se evitar tantas outras doenças ou tantas outras infecções que se adquirem pela higiene ou por hábitos higiênicos baixos. Né? Então nós temos que repensar enquanto sociedade, a humanidade, nós temos que repensar, e essa pandemia nos trouxe essa possibilidade, digamos. Nós só fechamos o planeta, ou desligamos o motor do planeta, digamos, na pandemia, porque as elites também foram atingidas. Quando era ebola na África, ou era outra pandemia, outro problema que surgia, que só atingia populações mais carentes e pobres, não tinha necessidade de fechar o planeta, segundo a elite. Mas como a elite, nós não sabíamos como o vírus se comporta, como o vírus ia se comportar, como nós íamos conseguir superar essa pandemia, nós tivemos que fechar o planeta. Né? Nós tivemos que parar o planeta, digamos assim, porque os ricos também se sentiram muito ameaçados. Por quê? Porque os ricos que circulam mais, né, viajam muito mais, e porque os ricos não tinham a elite, digamos assim,
a elite não tinha certeza absoluta que se comprar um respirador, né, respirador daqueles, se tivesse em casa, garantiria a sobrevivência. Porque se tivéssemos essa certeza no início da pandemia, que quem tivesse um respirador em casa, né, sobreviveria, né, nós não teríamos fechado o planeta. Mas, como não tínhamos e não temos essa certeza, né, a elite também se sentiu pressionada a parar um pouco. E como a elite precisa de mão de obra barata e disponível para manter o sistema de produção de acumulação da elite, né, eles perceberam que se morresse muita gente, né, o colapso também viria no sistema de produtivo deles, nas indústrias, nos serviços que geram acumulação de capital para uma minoria ínfia, né, dessa população, e que gera também esse controle, essa dominação. Nós investimos, nesses últimos 50 anos, como já foi falado ali, na Revolução Verde, nesses 60 anos, em muita tecnologia agrícola, e investimos também em muita tecnologia nuclear. Criamos, né, armas, escudo antiaéreo, um monte de coisa, e não conseguimos criar condições de se proteger de um vírus, né? Porque a sociedade achou que estava tudo controlado, a elite achou que estava tudo controlado e que poderia, digamos, a qualquer custo, sobreviver. Os ricos, dentro de seus condomínios luxuosos, estariam protegidos de tudo e não teria possibilidade, digamos, de uma catástrofe. Nós investimos nesses últimos anos em tecnologia nuclear, né, em transgenia, em muitas outras coisas, e não nos preparamos, digamos, para enfrentar um vírus. E como o Leão já falou, os ambientalistas já alertavam há anos isso, e não é o único, outros tantos virão, né? Outros tantos virão, porque nós não conseguimos, enquanto humanidade, né, fazer aquilo que os mamíferos, digamos, começaram a fazer. Amar os indivíduos entre si, né, e conseguir respeitá-los, ensiná-los, alimentá-los com qualidade para que fiquem nesse planeta. Essa capacidade que nós humanos temos de querer dominar, de querer controlar o ambiente, os ambientes, e de querer explorar o outro, né, faz com que nós ficamos dependentes dessas situações e vulneráveis a qualquer outra infestação de outro elemento que possa vir nos prejudicar. A pandemia não é só a concepção biológica, digamos. Nós não podemos se preocupar só com as questões biológicas da pandemia. Nós temos que se preocupar muito com as questões socioeconômicas e ambientais. Porque se nós não tiver distribuição de renda, qualidade de vida, nós não vamos sair bem dessa e nem enfrentar outras que virão. Então, nós precisamos da vacina, precisamos de remédios, de evitar outras coisas, mas precisamos garantir água potável, cuidar do planeta, né, produzir alimentos saudáveis, para que esse planeta, né, para que nós, espécie humana, continue sobrevivendo aqui nesse planeta e garanta a geração futura, né, qualidade de vida aqui, né, nesse sistema que é o nosso planeta. Não adianta dizer, uma ação aqui no Sul não vai se influenciar em outras ações, né, no globo. E, nesse sentido, né, a UERGS, como nós já falamos outras vezes, né, a UERGS tem seu objetivo de desenvolvimento regional e também, né, nós trabalhamos bastante nas questões como comunidades rurais. E essas comunidades rurais, numa situação de pandemia, digamos assim, como foi, né, elas estavam mais distanciadas socialmente. Elas estão distanciadas socialmente, né, e têm a capacidade, digamos, de sobreviver, né, nas cidades mais pequenas, né, com mais qualidade de vida, porque têm acesso à alimentação, né, de mais qualidade, e também estão mais distanciados socialmente. Mas devido à dieta alimentar que nós estamos realizando, digamos, se alimentando nos últimos anos, né, nós, enquanto sociedade, nós precisamos mudar os hábitos alimentares também, né? Principalmente na questão da segurança alimentar. Por isso, a agroecologia é a ciência que pode, né, se adaptar melhor, ou produzir dentro dos ecossistemas, respeitando a natureza, respeitando os ambientes,
respeitando os biomas, garantindo alimentação saudável, né, saudável, e para que aumente a imunidade da nossa população e que nós possamos enfrentar outras situações que nós venhamos a enfrentar nos próximos anos. O período depois da Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos que houve maior distribuição de renda entre os países ricos. A Europa estava devastada, aí, em alguns países, e os outros países emprestaram dinheiro para ativar o capital e a economia nesses países. Talvez agora, né, nós estamos em outro momento histórico, mais 70 anos, mas talvez agora, né, também se fosse a oportunidade que temos, né, de avançar enquanto sociedade, enquanto humanidade, e de nós, né, continuar nesse planeta como uma espécie essa, né, que quer dominar, que quer usufruir, digamos, dos ambientes que temos aqui no nosso planeta. A pandemia deve, né, se preocupar com questões biológicas, como eu falei, mas deve principalmente se preocupar com questões sociais, econômicas e culturais e ambientais. O planeta tem uma capacidade, né, nós podemos ter uma capacidade, e nós não podemos continuar no mesmo processo, no mesmo sistema de crescimento econômico que nós queremos, que concentra a renda na mão de poucas famílias, poucas empresas, né, e que renega a grande quantidade da população, né, a ficar subnutrida, sem água potável, sem condições mínimas de saúde, sem sabão, né, e sem outras coisas, né, sem outras condições básicas de sobrevivência. O sistema precisa ser completo, e por isso nós precisamos que toda a população seja atendida da melhor maneira possível, dentro das condições que o planeta suporta, e que garanta que o planeta fique bem, e que nós consigamos, né, devemos avançar enquanto sociedade, enquanto espécie aqui no planeta. As áreas rurais, então, digamos assim, né, e a agroecologia é uma resposta, digamos, a essa revolução verde, né, a esse sistema de produção intensivo, agroquímico, né, e que contamina, degrada o ambiente, né, e que faz circular muita mercadoria no globo inteiro, né. A pandemia do coronavírus se expandiu muito rápido, por quê? Porque hoje, né, diferente de há 100 anos atrás, 102 anos atrás, com a gripe espanhola, ou há de 800 anos atrás, com a peste bubônica, né, hoje os sistemas de transporte e comunicação são muito mais rápidos, muito mais intensivos, né. Em 1348, né, os mercadores andavam a cavalo, a pé. Então, a proliferação do vírus demorava muito mais tempo. Em 1917, 18, né, já tínhamos navios e outras situações, mas a gripe espanhola avançou muito mais. Agora, o coronavírus, né, em pouquíssimos meses, já estava presente, né, em todas as regiões do globo, em todos os países do globo, né, porque a circulação de pessoas é muito mais rápida, muito mais intensiva. Então, nós temos que estar preparados, mas não preparados criando barreiras. Quando nós se fechamos e criamos barreiras, digamos, barreiras sanitárias é uma coisa, mas nos fechar enquanto grupo, enquanto país, enquanto sociedade ou enquanto elite, nós não avançamos enquanto humanidade, enquanto sociedade global. Nós precisamos proteger o planeta como um todo. E proteger o planeta como um todo significa proteger as pessoas, né, que estão em todos os biomas, em todos os territórios, em todas as regiões do globo. E proteger com qualidade. Proteger e dar as condições para que essas pessoas consigam, né, nos seus ambientes, nos seus territórios, nas suas atividades, conviver harmoniosamente com a natureza, promovendo qualidade de vida para os seus e para as suas famílias, para as suas comunidades, para os seus hábitos e costumes, nós não podemos impor um modelo de desenvolvimento, digamos, do ocidental ou oriental, alguma coisa. Cada grupo, cada sociedade, cada etnia, cada grupo tem o seu direito, né, de escolher qual é o seu modelo, qual é o seu objetivo enquanto grupo, enquanto cultura, de se adaptar ao planeta, ao seu bioma, ao planeta,
e de continuar aqui contribuindo para a preservação desse planeta e a manutenção da espécie humana enquanto espécie aqui no nosso planeta. Seria mais ou menos isso que eu pensei, né, Leon? Não sei se pessoal, né, se tem alguma pergunta, podemos ir discutindo. Não, professor, é isso aí. Obrigado pela contribuição, bem contextualizada, né? Acredito que mais ou menos complementou e deu sequência àquilo que eu tinha colocado no início, ali, aquela contextualização, né? E agora sim, se alguém quiser fazer alguma colocação, né, pode inclusive ligar o áudio para colocar alguma coisa. Que se quiserem fazer perguntas, podem fazer também pelo chat, fica aberto o espaço para participação, pessoal. Tá? O espaço aqui é bem democrático, fiquem à vontade. Eu acho, né, Leão, que um dos principais legados, digamos, para o Rio Grande do Sul, para a UERGS, aqui no estado, para nós, né, é que nós no estado, nós da UERGS, que estamos em 24 regiões do estado, em diferentes regiões, com diferentes sistemas produtivos, digamos, né, e com diferentes sistemas de conhecimento também, artes, né, engenharias e outras, administração e agronomia, outras áreas de conhecimento que nós estamos trabalhando, nós temos, né, que contribuir muito para que essas comunidades, esses alunos e essas comunidades onde nós estamos inseridos, né, possam compreender mais especificamente toda esse legado, digamos, da pandemia, porque nem tudo é tragédia, né? A humanidade foi avançando sempre a partir de uma ruptura, digamos, ou de um problema grande, a humanidade conseguiu, ou parte dela, conseguiu avançar. Né? Eles criaram as condições, perceberam os erros que foram feitos e conseguiram avançar, né, no decorrer desses 13 milhões de anos, digamos assim. E nós temos agora nós temos o dever e essa capacidade também de olhar os erros, olhar a situação que a pandemia nos gerou e a partir disso dizer, nós temos que avançar para cá, para lá, né, porque outras pandemias virão, outras situações, né, e nós temos que estar preparados para arrumar o nosso bioma aqui no Rio Grande do Sul, nossos biomas, e dar a nossa contribuição para que o planeta também fique, né, mais estável, mais equilibrado e mais sustentável. Tem uma pergunta do Alessandro, professor doutor Irã. O senhor acredita que o Brasil pode passar a investir em políticas de incentivo agrícola pós-pandemia? Olha, eu acho que deve, né? Deve, por quê? Porque o governo nosso, né, o governo atual, ele faz o maior alarde e a maior publicidade de que o agronegócio funciona, que o agronegócio avança, e o agronegócio garante a balança comercial brasileira positiva, está garantindo nos últimos anos. E se aumentaram com a desvalorização do real e com a busca desses países por proteína animal, carnes e por cereais, né, as compras brasileiras que estão crescendo muito, as compras dos produtos brasileiros estão crescendo muito anos. Mas o governo tem que entender, né, que políticas públicas específicas devem ser feitas no país, né, para políticas agrícolas específicas, para tratar os diferentes como diferentes. O nosso maior problema no Brasil, na América Latina, em muitos países, quando se fala de políticas públicas para a agricultura ou para o desenvolvimento rural, é que se criam políticas nacionais de desenvolvimento rural, ou políticas nacionais de agricultura, e querem que todas as pessoas, ou todos os agricultores que estão nos diferentes rincões do país, né, desenvolvam a mesma política, a mesma ação. E é a velha história de tratar sempre os diferentes como iguais. Nós não podemos tratar os diferentes como iguais, porque os diferentes têm que ser tratados diferentes. Nós não podemos fazer um programa agrícola que priorize a criação de suínos integrados em Chapecó, ou em Sarandi, ou de fumo em Santa Cruz, ou de outros produtos, e que as mesmas condições estejam, né, para os quilombolas, para os ribeirinhos,
para o pessoal do semiárido, para o pessoal do centro-oeste, para o pessoal do Pantanal. Nós precisamos de políticas públicas específicas. Mesmo dentro do Rio Grande do Sul, nós temos público agrícola, públicos rurais diferentes que precisam de políticas públicas diferenciadas. Tratar os iguais, os diferentes como iguais não funciona. Os diferentes têm que ser tratados como diferentes, cada um com as suas condições, com os seus costumes, com o seu conhecimento, com as suas possibilidades, com as suas aptidões e qualidades e desejo de transformar o seu ambiente melhor. Então, políticas públicas são muito necessárias, agrícolas mais ainda, né, e principalmente que priorizem a agroecologia, né, sistemas sustentáveis de produção e de criação, porque nós estamos virando, né, algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul estão virando grandes campos de concentração de suíno, grandes campos de concentração de aves, né, ou de vacas, né, e esses campos de concentração de suínos, aves, para abastecer o mercado internacional, a baixo custo, né, geram dejetos, geram um monte de problemas também, geram empregos, não podemos dizer que não, né, empregos ainda, digamos, com baixa remuneração, mas também geram grandes problemas ambientais e sociais nas regiões. Bom, nós temos mais duas perguntas, mas eu só fazer um comentário assim, né? Quer dizer, investir na agricultura, todo país ele investe de alguma forma, né? Mas às vezes assim existem múltiplas formas de se investir, né? Por exemplo, o grande subsídio à monocultura, como nós vemos hoje, favorece um fluxo econômico em grande escala internacional, mas que não necessariamente promove desenvolvimento local e regional. Quer dizer, como pensar diferentes escalas hoje em dia do ponto de vista dessa gestão, né? Quer dizer, nós somos um dos maiores produtores de soja, mas essa soja virtualmente não sobe na mesa do brasileiro e fomenta uma quantidade de empregos ínfima comparado com o que outras formas de agricultura promovem, né? Eu não vou entrar em dados agora disso, né? Mas, enfim, só para fazer esse comentário. Bom, o Emerson coloca aqui que ações efetivas a UERGS está produzindo para impactar positivamente a forma de pensar de governantes que possuem o poder de tomada de decisão para alterar cenários ambientais desfavoráveis, para que não sejam corrompidos, capturados pelo poder de interesse econômico. Tomo como exemplo o caso da mineração do Estado com a mina de Guaíba. Antes ele não direcionou aqui a pergunta, mas vamos dar preferência para o professor Irã, só fazer um comentário, né? Assim, a capacidade que a instituição tem de influenciar positivo ou negativamente os governantes, assim, é bastante relativo, né? Não é o papel da universidade, assim, no sentido de estar por trás ali influenciando a governança, mas gerar conhecimentos que sirvam como instrumento para isso, né? Os governantes, eles têm autonomia para tomar suas decisões e escolher suas referências, digamos assim, na hora de tomar suas decisões. Mas, enfim, se tu quiseres comentar alguma coisa, professor. Emerson, a universidade, né, ela gera conhecimento e gera em todos os 24 campos, né, sobre a necessidade de preservação ambiental e de recuperação dos ambientes, e também quando é consultada pelos poderes, né, todos os relatórios que nós emitimos, que a universidade emite, são relatórios que priorizam, né, a preservação e a recuperação de ambientes degradados. Então, a universidade sempre está contribuindo, né? Ela é uma universidade pública, né, e tem a visão de que os ambientes têm que ser preservados, os diferentes biomas, e a mina Guaíba, né, é um despautério, porque é uma mina que está muito próxima da região metropolitana, né, na região metropolitana, então, sempre que a universidade for consultada, vai se posicionar contrário, digamos, a essa instalação em espaços urbanos de uma mina desse porte. Sobre a mina Guaíba, Emerson, aí tem muita coisa que se pode falar do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade. Duas coisas são importantes. Primeiro, que ela está, como o professor falou, perto de uma área metropolitana. Segundo, porque ela
isso já é muito bem entendido, né, pela comunidade acadêmica, quer dizer, vai afetar profundamente uma área de preservação importante do Delta, e do Delta lá perto da região metropolitana, mas principalmente porque nós estamos falando de um empreendimento que, claro, vai trazer benefícios energéticos, mas vai trazer um custo muito alto, e enquanto nós temos alternativas viáveis, que são muito mais limpas, né, e que é o que outros lugares do mundo estão escolhendo hoje, né, que são as energias limpas, que aí é um leque muito grande, né, desde energia eólica, solar e tantas outras formas, né, biogás, etc, etc. Então, é uma questão de escolha. Bom, aí tem mais uma pergunta do Gilmar. Professor Irã, qual a sua visão sobre as queimadas na Amazônia? O senhor não acha que a sociedade brasileira tem que se posicionar de maneira mais crítica, exigir do governo mais rigidez no cuidado com a floresta? Sim, Gilmar, concordo plenamente. Eu acho que a pandemia, né, criou uma preocupação, como eu falava, as situações biológicas de saúde, médicas, e ela, né, ela talvez não, ela vai ter que nos tornar mais críticos, digamos assim, né, a essa situação da natureza, que principalmente na queimada da Amazônia e do Pantanal, do Centro-Oeste, né, que não é só esse ano, mas que esse ano se intensificou muito, né, e que todos os anos isso vai se aumentando com essa propagação de que o agronegócio, que nós temos que vender para fora para os agrícolas, temos que vender para fora para os agrícolas, aí vai se empurrando a fronteira agrícola, né, e vai se queimando toda, vai se prejudicando muito, digamos, as massas de umidade do ar, né, os rios voadores que vêm para o centro-sul do Brasil e do Cone Sul, e que provocam as chuvas aqui, né, que garantem as chuvas aqui no processo, no verão, principalmente para a produção agrícola. Então, mexer na Amazônia não se deve, com queimadas muito menos ainda, né? E a sociedade tem que ter esse papel crítico, sim, a TV, os jornais, os noticiários estão mostrando, e a sociedade está meio apática mesmo, né? A sociedade está muito parada. Ela tem que se posicionar mais isso, né? Não sei se a sociedade brasileira, nós, às vezes partimos daquele princípio, mas a Amazônia está tão longe, lá, não atrapalha nós, não sei, ou se pensam assim, ou não tem o conhecimento, por quê? Porque os nossos governos, né, na América Latina principalmente, né, e na África e outros países, nunca se investiu em educação de qualidade, nunca se investiu em educação de qualidade e em produção científica e tecnológica, para que nós tenhamos a capacidade de compreender os processos que o planeta enfrenta e a sociedade enfrenta, e nós possamos enfrentar essas, digamos, ou contrapor essas situações. E nenhuma sociedade no globo, né, no mundo inteiro, que avançou, digamos, economicamente, que tem mais qualidade de vida, avançou sem investimento maciço em educação, em ciência, tecnologia e educação. Então, nós, brasileiros, né, nós podemos produzir muito, soja, carne, um monte de coisa, mas nós vamos ser sempre quintal de outras sociedades, porque nós temos que ter a capacidade, né, de produzir conhecimento, de pensar, de refletir, de contrapor. E o nosso país precisa, né, diferente dos cortes que está havendo, nós precisamos de maiores investimentos em ciência e tecnologia para que nós possamos avançar enquanto sociedade como um todo e gerar esses conhecimentos e gerar, digamos, esse contraponto a essas situações que tanto prejudicam o planeta e não prejudicam só a Amazônia e o Pantanal, nós sabemos, né? Nós estamos no norte do Rio Grande do Sul, né, já com o efeito da Laninha, mas principalmente porque as massas de ar úmida da Amazônia não chegam até aqui, né, devido às queimadas e essa situação. Nós estamos com um período de estiagem já de mais ou menos 30 dias aqui no norte do estado e no Paraná e Santa Catarina, que são as regiões agrícolas, digamos, muito produtivas. Então, não cuidar da Amazônia, não cuidar do Pantanal e não cuidar de outros biomas, do Pampa e outros biomas, é um tiro no pé, é 2 tiros no pé. Né? Então, nós precisamos ter... E a universidade e as pessoas, os ambientalistas, têm que, na medida do possível, estar sempre, né, levando essa posição a todas as pessoas que interagem.
o professor Sambassané fez um comentário bastante pertinente, né? As novas tecnologias favorecem, junto com os demais tipos de adubos, o aumento da produção e da produtividade sem precisar expandir o espaço, pelo menos essa é a ideia, né? Por que ainda persistimos com esta ânsia de agredir a natureza, provocando graves consequências no clima e no meio ambiente? Bom, essa é a proposta, né, da Revolução Verde, usar a tecnologia para aumentar a produtividade, né? E a ideia é que isso torne a produção mais eficiente, ou seja, deveria ser desnecessário buscar novas áreas, mas sim tornar as áreas mais eficientes, né? O que a gente vê, na verdade, é que há um salto inicial de produção e depois essa produção vai entrando em declínio, vai se tornando mais cara, né? É uma agricultura de alto insumo, como se diz. Economicamente, essa agricultura geralmente está em déficit energético, devido ao alto custo de irrigação, alto custo energético para produzir os adubos, os agrotóxicos. Então, economicamente e não monetariamente, vamos diferenciar o que é economia e o que é o balanço monetário, né? Economia não tem a ver com dinheiro, tem a ver com produção, o trabalho para gerar uma produção, etc. Mas economicamente, do ponto de vista energético especialmente, a agricultura convencional, ela geralmente está em déficit. Ela tem um aumento de produção, mas ela tem um aumento muito maior de custo. Tanto é que os países que mais produzem hoje, eles precisam ter uma agricultura subsidiada, justamente por causa desse déficit, né? Ao contrário da agricultura familiar, que sobreviveu durante séculos e milênios sem precisar subsídio, né? Mas, enfim, essa é uma outra questão. Eu acho bastante pertinente esse comentário do professor Sena Sané. E o Gilmar agradece o professor Irã e Leon. Sim. Ok. Mais alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Nós temos tempo ainda. Eu acho que contribuindo à pergunta do professor Samba, né? Professor Samba, como os preços das commodities internacionais estão altas nos últimos anos, e como as elites de alguns países querem garantir a compra de proteína barata, né? Barata para a sua população, para se manter no poder, né? O governo brasileiro favorece, digamos, faz muita publicidade, temos que expandir a produção de soja, expandir a produção de milho, e expandir a produção de trigo não, mas soja, milho, principalmente, e proteína, né? Os agricultores, né, avançam nas áreas ainda, né, porque muitos agricultores não têm acesso às tecnologias, digamos, para aumentar a prosperidade por aí. E muitos ecossistemas não suportam, digamos, ou não aceitam o uso tão intensivo de tecnologia. Então, em algumas regiões do país, as técnicas e tecnologias, né, de produtividade garantem um aumento por área, né, muito maior. Mas em algumas regiões, os solos ainda são mais frágeis, mais instáveis, e aí o pessoal tem que avançar em área. Por isso que vão desmatando e queimando e provocando, principalmente abrindo com pasto, com gado, e depois tornando áreas agrícolas, né, Mas o que tem provocado isso muito, professor Samba, é que os preços das commodities estão altos, né? E eu acho que é um jogo das companhias, das multinacionais que garantem a compra e garantem o transporte dessas commodities. É um jogo para quê? Para que se aumente a área, se aumente a produtividade, e daqui uns 2, 3, 4 anos os preços caem lá embaixo, porque vai ter muita oferta, e o senhor sabe muito bem, trabalha isso sempre, né? Quanto mais a oferta e menos procura, os preços caem. E eu acho que é um jogo do sistema agrícola internacional, de quem controla a Bolsa de Chicago, é um jogo projetando nesses anos uns preços altos das commodities, para quê? Para que o pessoal invista, se endivide, compre maquinários, equipamentos e abra mais áreas para produzir mais, e depois foi sempre assim, desde que iniciou a Revolução Verde, foi sempre assim aqui no nosso país. 2, 3 anos de vacas gordas, 2, 3 anos de vacas magras. Por quê? Porque quando aumenta a produção, eles baixam os preços. E assim eles vão sempre garantindo a oferta maior de alimentos para esses países, para outros sistemas. É um ciclo, né? Um ciclo vicioso, digamos assim. Está desligado o teu microfone, Leão? Desculpe, perdão, mais algum comentário? Alguma pergunta?
Eu acho que foi, por ser um sábado à tarde, esse horário está muito bom, né? Na Sim, sim. O Emerson coloca aqui, excelente abordagem, professor Irã, ao evidenciar que o Brasil é o quintal do mundo desenvolvido e pagamos alto preço por isso. Eu acho que cada vez mais a população tem consciência, né, em termos de quanto a nossa nação ela é ou não é autônoma, né, ela é ou não é soberana nesse sentido, né. Eu acho que a internet veio ajudar em várias coisas, não só permitir que nós façamos um evento como esse durante a pandemia, mas a gente nunca viu o público, né, a população comum discutindo tanta política. Não estou questionando aqui se eles estão discutindo certo ou errado, porque isso é um aprendizado, né? Não dá para esperar que uma população que começou a discutir política há pouco tempo faça isso da forma mais correta possível, mais perfeita. É um aprendizado, mas a população nunca discutiu tanto política como hoje, né? E, enfim, eu acho que isso tende essa consciência tende a aumentar, sim. Quer dizer, não sei quanto tempo vai levar para a população despertar e reagir, né? Mas, enfim, o nosso planeta precisa, nossas florestas aí estão pegando fogo e autoridades, governos, enfim, estão assistindo de camarote a coisa e praticamente não fazendo nada. No Pantanal, eu assisti, eu acompanhei um pouco disso, através de algumas ONGs que arregaçaram as mangas e foram para lá controlar fogo, resgatar animais e assim quer dizer, a sociedade faz algum esforço, né? E recentemente os cientistas, né, vinham alertando para o limite de desmatamento da Amazônia, justamente porque hoje a floresta amazônica, junto com as florestas boreais e outras florestas tropicais do planeta, são os principais ecossistemas reguladores do clima do planeta. Em vários sentidos, né? Mas também por regularem os rios voadores, entre outros fatores, né? São verdadeiros ar-condicionados do planeta. E existe um risco de que, se nós ultrapassar um determinado limiar de desmatamento na Amazônia, pode ser irreversível a transformação daquele bioma num bioma mais seco. E isso prejudicaria todo o clima abaixo, né, mais ao sul, aqui na América Latina, porque boa parte da umidade que traz chuvas para nós aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vem daquela região. Passa pelo Pantanal, que curiosamente também está pegando fogo. Então, existe sim uma preocupação, aí a gente ainda não sabe exatamente como vai resultar isso, até resgatando a questão da queimada, na outra pergunta do colega, né? Tudo por um pouquinho mais de terra para plantar soja. Eu acredito que nós podemos dar por encerrado o encontro de hoje. Agradeço a presença de todos e, em nome dos demais colaboradores, nos despedimos e desejamos um ótimo evento. Saudações, um ótimo final de semana para todos e até o dia 16, pessoal, quando teremos, então, mais um encontro. Lá pelo dia 13 já estarei enviando, então, o link para o encontro e a divulgação do evento, tá bom? Abraço a todos. Valeu, obrigado.